de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Nowil para Cegos. Os Melhores Bolos de Ana Maria Braga. Autora, Ana Maria Braga. Leitura de contracapa. Os Melhores Bolos de Ana Maria Braga. Os melhores bolos para festas de aniversário, batizado, Natal, Páscoa e também para o dia a dia. Neste livro você encontra as mais deliciosas receitas de massas básicas, bolos confeitados, bolos gelados, cremosos e rocamboles. Saborosos, diferentes e fáceis de fazer, essas receitas vão dar água na boca e fazer a festa na sua casa em qualquer ocasião. Aqui você encontrará bolo de morango com chantilly, floresta negra, rocambole de laranja, bolo negro, bolo gelado piscina, bolo de chocolate com morango e muito mais. Apresentação. Eu adoro fazer bolos, com recheio, sem recheio, com cobertura, sem cobertura, e adoro comê-los, a qualquer hora do dia. Selecionei para você minhas receitas preferidas para todos os tipos de ocasião, desde um simples lanche da tarde até um bolo para comemorar um aniversário, com os mais diferentes ingredientes, fáceis de fazer, econômicos e principalmente deliciosos, vão tornar qualquer hora do dia irresistível. Um abraço, Ana Maria Braga. Índice: bolo gelado piscina. Pasta 1. Faixa 1. Bolo fofo de fécula. Faixa 2. Floresta negra. Faixa 3. Bolo de gengibre. Faixa 4. Bolo surpresa de frutas. Faixa 5. Bolo de morango com chantilly. Faixa 6. Bolo de rapadura. Faixa 7. Bolo original. Faixa 8. Puro maracujá. Faixa 9. Brasileirão. Faixa 10. Bolo de ricota. Faixa 11. Bolo de chocolate com morango. Faixa 12. Bolo de amendoim. Faixa 13. Bolo cremoso de ameixa. Faixa 14. Cuca de castanha do Pará. Faixa 15. Bolo de batata doce. Faixa 16.
bolo de chocolate e iogurte, faixa 17, bolo de rolo, faixa 18, bolo de amêndoas com baunilha, faixa 19, bolo de damasco, faixa 20, bolo alemão, faixa 21, bolo festivo, faixa 22, bolo mármore, faixa 23, bolo com recheio baba de moça, faixa 24, bolo francês, faixa 25, rocambole 2 sabores, faixa 26, bolo de especiarias, faixa 27, bolo mousse moreno, faixa 28, bolo saboroso de frutas, faixa 29, bolo gelado de pitanga, faixa 30, bolo de mel e tâmaras, faixa 31, bolo de chocolate com ameixa, faixa 32, bolo negro, faixa 33, bolo dos magos, faixa 34, rocambole de laranja, faixa 35, bolo da Ana, faixa 36, bolo de pinhão, faixa 37, bolo de tangerina com creme, faixa 38, bolo de uva, faixa 39, bolo americano, faixa 40, bolo nevado, faixa 41, bolo café com frutas, faixa 42, rocambole de coco, faixa 43. Pasta 1, faixa 1, bolo gelado piscina. Ingredientes: 7 ovos, clara e gema separadas, 7 colheres de sopa de açúcar, 7 colheres de sopa de farinha, 1 colher de sopa de fermento em pó, creme, 2 vidros de leite de coco, 200 ml cada, 2 vidros de leite comum, 200 gramas de coco ralado desidratado, 3 latas de creme de leite sem soro, 12 colheres de sopa de açúcar. Modo de fazer: 1. Bata as claras em neve na batedeira. Adicione as gemas uma a uma e o açúcar aos poucos até incorporá-los bem. Desligue a batedeira. Adicione a farinha às colheradas, batendo a massa na mão e adicionando o fermento na última colher de farinha. Misture delicadamente. 2. Despeje a massa em uma forma retangular média, untada e polvilhada. Asse a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia seco. Retire do forno e espere esfriar. 3. Na batedeira, junte o leite de coco, o leite comum, metade do coco ralado, uma lata de creme de leite e metade do açúcar. Deixe bater por 5 minutos. 4. Com o bolo frio, na própria assadeira, levante cuidadosamente suas bordas e despeje o creme para umedecê-lo bem. Despeje creme também por cima do bolo. 5. Com a batedeira limpa, junte o creme de leite restante e o açúcar. Deixe bater bem. Espalhe o creme uniformemente sobre o bolo, alisando com uma espátula e polvilhe com o coco ralado. Sirva o bolo bem gelado. Faixa 2, Bolo fofo de fécula. Ingredientes: 4 ovos, clara e gema separadas, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de fécula de batata peneirada, 50 gramas de uva passa sem sementes, meia xícara de rum, creme chantilly, 500 ml de creme de leite fresco,
2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de baunilha. Modo de fazer: 1. Bata as gemas e o açúcar na batedeira até obter uma gemada espumosa e muito clara. À parte, bata as claras em neve e misture-as delicadamente à gemada. 2. Aos poucos, acrescente a fécula de batata. Por último, adicione 1 colher de sopa de água fria, misturando e mexendo delicadamente. 3. Despeje a massa em uma forma redonda com furo no centro, untada e enfarinhada. Asse em forno moderado pré-aquecido por cerca de 40 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme-a cuidadosamente em um prato de servir. 4. Faça o chantilly. Bata o creme de leite na batedeira em velocidade alta, acrescentando aos poucos o açúcar e baunilha. Quando começar a encorpar, reduza a velocidade para média até o creme ficar firme. 5. Coloque chantilly no vão no centro do bolo e espalhe as uvas previamente deixadas de molho no rum sobre o creme. Faixa 3. Floresta Negra. Ingredientes: 5 ovos, clara e gemas separadas, 1 xícara de margarina, 2 xícaras de açúcar, 1 pitada de sal, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de chocolate em pó, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Calda: 6 colheres de sopa de açúcar, meia xícara de água, 2 colheres de sopa de kirsch ou licor de cereja. Recheio e decoração: 2 xícaras de cereja ao maraschino, creme chantilly, 2 xícaras de raspas de chocolate. Modo de fazer: 1. Prepare o bolo. Bata as gemas, a margarina, o açúcar e sal na batedeira por 10 minutos. Em velocidade baixa, adicione a farinha, o chocolate e o leite. 2. Desligue a batedeira. Acrescente o fermento e misture. Junte as claras batidas em neve, incorporando-as delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada de 25 cm de diâmetro e leve para assar a 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos, em forno pré-aquecido. Reduza para 150 graus Celsius e asse por mais 15 minutos, ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe amornar e desenforme. 3. Prepare a calda. Em uma panela, misture o açúcar e a água. Leve ao fogo e deixe ferver por 1 minuto. Deixe esfriar e junte o kirsch. Reserve. 4. Monte o bolo. Com o bolo frio, corte-o em 3 camadas iguais, utilizando um fio de nylon ou linha forte. Pincele as camadas com a calda para umedecê-las. Coloque a primeira camada sobre um prato e espalhe chantilly sobre ela. Ponha cerejas e cubra com mais chantilly. Coloque a outra camada e repita a operação. 5. Coloque a terceira camada e cubra com o restante do chantilly, alisando com uma espátula. Distribua as raspas de chocolate, enfeite com as cerejas e deixe na geladeira até a hora de servir. A receita do chantilly, ela está no bolo fofo de fécula. Faixa 4. Bolo de gengibre. Ingredientes:
5 ovos, clara e gema separadas, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de mel, 200 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de raspas de casca de laranja, 1 colher de chá de gengibre em pó, farinha de rosca para polvilhar, frutas cristalizadas para decorar. Modo de fazer: bata as gemas e o açúcar na batedeira até virar um creme. Junte o mel e bata mais um pouco. Desligue a batedeira. 2. Adicione a farinha, a casca de laranja e o gengibre e misture muito bem com 1 colher. 3. Bata as claras em neve na batedeira e acrescente-as aos poucos à mistura de gema e mel, mexendo delicadamente. 4. Despeje a massa numa forma redonda de 15 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura, untada e polvilhada com farinha de rosca. Asse em forno moderado, pré-aquecido, por 1 hora, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme ainda morno e decore com as frutas cristalizadas. Sirva frio. Faixa 5. Bolo surpresa de frutas. Ingredientes: 250 gramas de margarina, 1 xícara e meia de açúcar, 3 ovos inteiros, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de raspas de casca de limão, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 xícara e meia de vinho tinto suave, 1 xícara de uva passa sem sementes, 1 xícara de ameixas picadas, frutas cristalizadas para decorar, glacê para cobertura, 2 claras, meia xícara de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de suco de limão. Modo de fazer: 1. Bata a margarina e o açúcar na batedeira. Adicione os ovos e bata até virar um creme homogêneo. 2. Acrescente a farinha, a canela, as raspas do limão e o fermento. Continue batendo e aos poucos vá juntando o vinho. Desligue a batedeira e junte as frutas secas. Misture-as bem no creme. 3. Coloque a massa em uma forma de furo no centro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. Espere esfriar e cubra-o com o glacê. Decore com as frutas cristalizadas. 4. Faça a cobertura. Bata as claras em neve, junte o açúcar e o suco de limão. Continue batendo até incorporar os 3 ingredientes para obter o glacê. Faixa 6. Bolo de morango com chantilly. Ingredientes: 4 ovos, clara e gema separadas, 1 xícara de água fervente, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Recheio e cobertura: meio quilo de morango maduro lavado, meia xícara de açúcar, creme chantilly. Ver a receita no bolo fofo de fécula. Modo de fazer: bata as claras em neve na batedeira. Reserve. Na tigela maior da batedeira, coloque as gemas com a água e bata até espumar bastante.
Adicione o açúcar e bata mais um pouco. 2. Sem parar de bater, junte a farinha e deixe batendo por 10 minutos. Desligue a batedeira, acrescente o fermento e misture. Adicione as claras em neve e incorpore-as delicadamente com uma colher de pau, com movimentos circulares de baixo para cima. 3. Despeje a massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Preaqueça o forno e deixe assar os primeiros 10 minutos em temperatura alta. Depois reduza a temperatura para a média e deixe assar por mais 15 minutos, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno e deixe esfriar para desenformar. 4. Pique os morangos em uma tigela. Reserve alguns com o cabo para decorar. Polvilhe com o açúcar, cubra e deixe descansar. Corte o bolo em 2 discos. Coloque um disco em um prato de servir. Umedeça-o com metade da calda que se formou na tigela e espalhe metade do morango. Cubra o morango com chantilly. 6. Coloque o outro disco de massa. Umedeça-o com a calda. Espalhe o restante do morango picado e cubra com mais chantilly. Decore com os morangos. Deixe na geladeira antes de servir. Faixa 7. Bolo de rapadura. Ingredientes: 2 xícaras de rapadura cortada em pedacinhos, 2 xícaras de água, 100 gramas de frutas cristalizadas, 1 xícara de margarina, 1 lata de leite condensado, 4 ovos, clara e gema separadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato, 50 gramas de uva passa sem sementes. Cobertura: glacê. Modo de fazer: leve a rapadura ao fogo com metade da água e deixe ferver por cerca de 15 minutos. Coe a rapadura e reserve. 2. Ferva as frutas cristalizadas com a outra metade da água. Coe as frutas cristalizadas e reserve. 3. Bata a margarina na batedeira. Junte o leite condensado, as gemas e os pedaços de rapadura. Desligue a batedeira e misture aos poucos a farinha previamente peneirada com o fermento e o bicarbonato. Por último, adicione as frutas cristalizadas, a passa e as claras batidas em neve, incorporando-as bem. 4. Despeje a massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura moderada por cerca de 45 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme-o cuidadosamente ainda morno. Espere esfriar e decore-o a seu gosto com glacê branco e pedaços de frutas cristalizadas por cima. A receita do glacê encontra-se no bolo surpresa de frutas. Faixa 8. Bolo original. Ingredientes: 4 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar cristal, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 200 gramas de margarina em temperatura ambiente, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, laranjas em calda, cerejas em calda, açúcar cristal para polvilhar. Modo de fazer: 1.
Bata os ovos com todo o açúcar na batedeira até obter um creme branco e espumoso. Acrescente a margarina e bata mais um pouco. Desligue a batedeira e adicione a farinha e o fermento peneirado juntos. Misture bem até obter uma massa homogênea. 2. Unte em farinha uma forma redonda de 25 cm de diâmetro. Despeje a massa na forma e leve para assar em temperatura média por cerca de 50 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. 3. Desenforme ainda quente e decore com pedaços de laranjas e cerejas em calda. Polvilhe a superfície do bolo com açúcar cristal. Sirva frio. Faixa 9. Puro maracujá. Ingredientes: 2 xícaras de açúcar, 100 gramas de margarina, 5 ovos, clara e gema separadas, 1 xícara de polpa de maracujá azedo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: 1 xícara de polpa de maracujá azedo, 1 xícara de açúcar. Modo de fazer: 1. Bata o açúcar, a margarina e gemas na batedeira até obter um creme bem homogêneo. 2. Desligue a batedeira, acrescente a polpa de maracujá e misture bem. Adicione a farinha e o fermento peneirados e misture bem. Bata as claras em neve e delicadamente incorpore-as ao creme de maracujá. 3. Despeje a massa em uma forma redonda, untada e enfarinhada e asse a 200 graus Celsius por cerca de 35 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia seco. Desenforme o bolo ainda morno em um prato de servir. 4. Prepare a cobertura. Em uma panela pequena, junte a polpa de maracujá e o açúcar. Misture bem. Em fogo baixo, mexendo sem parar, cozinhe até que a mistura comece a desprender-se do fundo da panela em ponto de geleia. Espalhe a geleia ainda quente por cima e pelas laterais do bolo antes que ela endureça na panela. Espere esfriar para servir. Faixa 10. Brasileirão. Ingredientes: 6 bananas nanicas, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 lata de leite condensado, 50 gramas de uva passa sem sementes, 3 ovos, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de açúcar. Modo de fazer: em uma vasilha, amasse bem as bananas e junte metade da canela em pó, metade do leite condensado e a passa. Misture bem e reserve. 2. No copo do liquidificador, junte os ovos, a farinha de trigo, o óleo, o leite condensado restante, o leite e o fermento em pó. Deixe bater por 3 minutos. 3. Despeje metade da massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Coloque metade do creme de banana na massa. Despeje o restante da massa e, por último, o creme de banana que sobrou. Polvilhe uniformemente a massa com o açúcar misturado ao restante da canela. 4. Asse em temperatura média por cerca de 50 minutos em forno pré-aquecido. Retire do forno e espere esfriar para desenformar. Faixa 11. Bolo de ricota. Ingredientes: 3 colheres de sopa de margarina,
6 colheres de sopa de açúcar, 3 ovos, clara e gema separadas, 3 xícaras de ricota amassada, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de maizena, 2 colheres de sopa de licor de cacau, 1 xícara de passas sem sementes, açúcar de confeiteiro para polvilhar. Modo de fazer: 1. Bata a margarina e o açúcar na batedeira até virar um creme homogêneo. Junte os demais ingredientes, exceto as claras e as passas. Deixe bater por 5 minutos. 2. Desligue a batedeira e adicione as passas, misturando-as bem. Acrescente as claras batidas em neve firme, incorporando-as delicadamente na massa. 3. Despeje a massa em uma forma de furo no centro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. Desenforme-o sobre um prato de servir e polvilhe ligeiramente com açúcar de confeiteiro peneirado. Faixa 12. Bolo de chocolate com morango. Ingredientes: 6 ovos, clara e gema separadas, 2 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 xícara e 1/4 de água morna, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: 1 lata de creme de leite sem soro, 1 colher de manteiga, 2 colheres de sopa de mel, 500 gramas de chocolate ao leite para cobertura em lascas, 3 colheres de sopa de conhaque. Recheio: creme chantilly, 500 gramas de morango picado. A receita do chantilly encontra-se no bolo fofo de fécula. Modo de fazer: 1. Bata as gemas, o açúcar e o óleo na batedeira até virar um creme. Junte a farinha e, em seguida, o chocolate dissolvido na água e deixe bater por cerca de 3 minutos na velocidade alta. Desligue a batedeira, adicione o fermento e misture. Junte as claras batidas em neve, misturando-as delicadamente ao creme. 2. Unte uma forma redonda de 25 cm por 7 cm. Despeje a massa e leve para assar a 200 graus Celsius em forno pré-aquecido por cerca de 30 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Espere esfriar, desenforme e corte-o em 3 discos. 3. Faça a cobertura. Leve ao fogo o creme de leite, a manteiga e o mel. Quando começar a ferver, desligue o fogo e acrescente o chocolate. Mexa até dissolvê-lo bem. Acrescente o conhaque e misture. Deixe esfriar e monte o bolo. 4. Ponha um disco de bolo sobre um prato. Coloque uma camada de chantilly e parte do morango picado sobre ele. Sobreponha um disco de massa e por cima coloque o restante do chantilly e morango. Tampe com o terceiro disco de massa. Cubra o bolo com o chocolate. Enfeite com morangos e leve para a geladeira. Faixa 13. Bolo de amendoim. Ingredientes: 2 xícaras de fubá, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, clara e gema separadas,
1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de amendoim torrado e moído, 1 colher de chá de erva doce. Cobertura: 3 colheres de sopa de leite, 5 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara de chá de amendoim torrado e moído. Modo de fazer: numa panela, junte o fubá, o óleo e o leite. Leve ao fogo e deixe cozinhar sem parar de mexer até soltar do fundo da panela. Retire a panela do fogo e deixe esfriar. 2. Acrescente então os demais ingredientes um a um, exceto as claras. Mexa bem a cada adição. 3. Adicione as claras batidas em neve, incorporando-as delicadamente à massa. 4. Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada e asse em temperatura média por cerca de 30 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. Retire a assadeira do forno e prepare a cobertura. Em banho-maria, cozinhe o leite e o açúcar até começar a levantar borbulha. Então acrescente o amendoim, mexendo até incorporá-lo bem. Despeje a cobertura sobre o bolo ainda quente. Espere esfriar para servir. Faixa 14. Bolo cremoso de ameixa. Ingredientes: 6 ovos, clara e gema separadas, 1 lata de leite condensado, 150 gramas de ameixa preta bem picada, 1 xícara de maizena, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: 150 gramas de ameixa preta sem caroço, 4 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Modo de fazer: bata as gemas na batedeira e vá acrescentando leite condensado até obter um creme homogêneo. Desligue a batedeira e adicione a ameixa, a maizena e o fermento, misturando bem. Junte as claras batidas em neve, misturando delicadamente. 2. Despeje a massa numa forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 50 minutos, em forno pré-aquecido. Desenforme ainda morno sobre um prato de servir e deixe esfriar. 3. Faça a cobertura. Afervente as ameixas e pique-as bem. Reserve. Bata a margarina na batedeira até dissolvê-la e em seguida vá juntando o leite condensado, batendo sem parar. Desligue a batedeira e acrescente a baunilha e a ameixa reservada. Misture tudo muito bem e cubra o bolo com o creme. Faixa 15. Cuca de castanha do Pará. Ingredientes: 3/4 de xícara de margarina com sal, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, clara e gema separadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó. Farofa: 1 xícara de margarina sem sal, 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de castanha do Pará bem picada. Modo de fazer: bata a margarina e o açúcar na batedeira em velocidade média até formar um creme claro e leve. Acrescente as gemas e bata mais um pouco. 2. Reduza a velocidade da batedeira e junte a farinha intercalando com o leite. Bata até tudo se misturar bem. Desligue a batedeira e adicione o fermento e as claras batidas em neve. Misture delicadamente, reserve. 3. Prepare a farofa.
Em uma vasilha, misture todos os ingredientes com as mãos até obter uma farofa seca. Unte em farinha uma assadeira retangular média, despeje a massa líquida e salpique a farofa por cima. Asse a 220 graus Celsius por cerca de 15 minutos, em forno pré-aquecido. Abaixe a temperatura para 180 graus Celsius e deixe assar por mais 30 minutos, ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia limpo. Deixe esfriar, corte em quadrados e sirva. Faixa 16. Bolo de batata doce. Ingredientes: 1 kg de batata doce roxa, 100 gramas de margarina, 3 ovos, 100 gramas de coco seco ralado, 1 colher de sopa de açúcar, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de fermento em pó, açúcar de confeiteiro para polvilhar. Modo de fazer: 1. Cozinhe a batata doce evitando que ela fique muito mole. Descasque-a e passe-a pelo espremedor ainda quente. 2. Coloque a batata amassada em uma vasilha e vá juntando, um a um, todos os ingredientes e mexendo bem após cada adição. 3. Coloque a massa em uma assadeira retangular média, untada e enfarinhada. Leve para assar em temperatura média por cerca de 45 minutos em forno pré-aquecido. Retire a assadeira do forno e, quando o bolo esfriar, polvilhe com açúcar de confeiteiro por cima. Faixa 17. Bolo de chocolate e iogurte. Ingredientes: 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 1 xícara e 1/4 de iogurte natural, meia xícara de gordura vegetal ou margarina, 3 ovos, 90 gramas de chocolate meio amargo derretido, 1 colher e meia de chá de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de essência de baunilha, meia colher de chá de fermento em pó. Cobertura e recheio: 2 ovos, clara e gema separadas, 1 xícara e meia de açúcar de confeiteiro, 1/3 de xícara de água, 1 xícara de margarina em temperatura ambiente, 60 gramas de chocolate meio amargo derretido, 2 colheres de chá de café solúvel, 1 colher de chá de essência de baunilha. Modo de fazer: 1. Coloque todos os ingredientes da massa na batedeira e, em velocidade lenta, bata até que tudo se misture. Aumente a velocidade e bata por mais 3 minutos. 2. Despeje a massa em 2 formas redondas com cerca de 22 centímetros de diâmetro, untadas e enfarinhadas. Asse em temperatura média por cerca de 25 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia limpo. Deixe amornar e desenforme-as. 3. Prepare a cobertura e o recheio. Bata as claras em neve na batedeira até formar picos moles. Adicione aos poucos 1/4 do açúcar de confeiteiro até formar picos bem firmes. Reserve. Em outro recipiente, utilizando as mesmas pás da batedeira, bata o restante do açúcar com os demais ingredientes. Desligue a batedeira e junte as claras batidas em neve, misturando-as bem. 5. Quando os bolos estiverem totalmente frios, recheie-os e cubra-os com o creme. Faixa 18. Bolo de rolo. Ingredientes: 400 gramas de goiabada bem amassada, meia xícara de água, 250 gramas de margarina, 250 gramas de açúcar, 6 ovos, clara e gema separadas,
250 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, açúcar cristal para polvilhar. Modo de fazer: coloque a goiabada numa panela com a água. Leve ao fogo mexendo até obter uma pasta. Reserve. 2. Bata a margarina com o açúcar na batedeira. Acrescente as gemas e continue batendo até virar um creme. Desligue a batedeira. Junte a farinha de trigo, o fermento e misture bem. Acrescente as claras batidas em neve, incorporando-as bem. 3. Unte em farinha uma assadeira retangular média. Coloque 5 colheres de sopa da massa e espalhe, formando uma camada bem fina. Asse em temperatura de 180 graus Celsius por 5 minutos, em forno pré-aquecido, sem deixar a massa dourar. 4. Desenforme a massa sobre um pano de prato úmido. Espalhe uma camada de pasta de goiabada sobre a massa e enrole com a ajuda do pano de prato, apertando-a bem. 5. Faça o mesmo com o restante da massa, preparando mais 4 formas, uma de cada vez. Após espalhar a goiabada, ponha o rocambole já enrolado sobre a parte inferior da nova massa. Enrole-os juntos com a ajuda do pano e aperte bem. 6. Enrole o rocambole inteiro com o pano e torça as pontas como um papel de bala. Retire o pano, polvilhe com açúcar cristal. 7. Corte uma fatia nas 2 extremidades para dar um acabamento bonito. Deixe esfriar e sirva fatias bem finas. Faixa 19. Bolo de amêndoas com baunilha. Ingredientes: 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, clara e gemas separadas, 1 xícara de leite, 1 xícara de amêndoas picadas, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, creme de baunilha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara e 1/4 de creme de leite, 1 gema, 1 colher de sopa de maizena, meia colher de chá de essência de baunilha. Modo de fazer: 1. Bata o açúcar e a margarina na batedeira. Junte as gemas, uma a uma, até obter um creme claro. Acrescente o leite e continue a bater. Desligue a batedeira e junte as amêndoas picadas. Misture levemente. 2. Peneire a farinha e o fermento juntos e adicione a massa. Misture sem bater. 3. Bata as claras em neve e junte a massa, incorporando-as delicadamente. 4. Despeje a massa numa forma com furo no centro, untada e enfarinhada. Asse a 180 graus Celsius por cerca de 30 minutos, em forno pré-aquecido ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. Desenforme morno. 5. Prepare o creme. Coloque todos os ingredientes numa panela pequena, exceto a baunilha, e misture bem. Mexendo sem parar, cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos ou até que esteja suficientemente grosso para recobrir uma colher. Retire do fogo e adicione a baunilha. Leve à geladeira. Sirva o bolo cortado em fatias com o creme por cima. Faixa 20. Bolo de damasco. Ingredientes: 4 ovos, clara e gemas separadas, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite quente, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Recheio: 200 gramas de damasco seco, 1 xícara e meia de suco de laranja, 6 colheres de sopa de açúcar refinado, açúcar de confeiteiro para polvilhar. Modo de fazer: bata as claras em neve na batedeira.
Sem parar de bater, junte aos poucos as gemas, o açúcar e o leite. Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha peneirada com o fermento. 2. Despeje a massa em uma forma redonda de 25 cm, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 30 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire-o do forno e espere amornar para desenformar. 3. Faça o recheio. Cozinhe o damasco no suco de laranja até ficar macio. Escorra, mas reserve o líquido e alguns damascos inteiros para decorar. 4. Bata o damasco com o açúcar refinado no liquidificador. Se o purê ficar muito seco, acrescente um pouco do líquido reservado. 5. Com o bolo frio, corte-os em 2 discos, coloque uma parte sobre um prato e coloque o recheio por cima. Tampe o recheio com a outra metade do bolo. Polvilhe com açúcar de confeiteiro por cima e decore com o damasco reservado. Faixa 21. Bolo alemão. Ingredientes: 200 gramas de margarina, 250 gramas de açúcar, 2 gemas, 1 pitada de sal, 1 colher de café de canela em pó, 3 claras batidas em neve, 1 xícara de cerveja em temperatura ambiente, 300 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro. Modo de fazer: bata a margarina e o açúcar na batedeira até obter um creme homogêneo. Junte as gemas, sal e canela. Deixe bater mais um pouco. Desligue a batedeira e acrescente as claras em neve e a cerveja e bata fortemente com uma colher de pau. 2. Acrescente a farinha e o fermento. Bata novamente até abrir bolhas. 3. Despeje a massa em uma forma redonda com cerca de 25 cm de diâmetro e 7 cm de altura, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme ainda quente e salpique com uma mistura de canela e de açúcar de confeiteiro. Faixa 22. Bolo festivo. Ingredientes: 8 gemas, 200 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo, calda, 1 copo de água, 250 gramas de açúcar, 8 cravos da Índia, 8 pedaços de canela em pau, recheio e cobertura. Creme chantilly. A receita do creme chantilly encontra-se no bolo fofo de fécula. 1 lata de pêssegos em calda. Modo de fazer: 1. Bata as gemas e o açúcar na batedeira até dobrar de volume. Desligue a batedeira e peneire a farinha sobre o creme. Misture bem com uma espátula. 2. Coloque a massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 20 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno e desenforme-o quando estiver morno. 3. Prepare a calda. Junte a água, o açúcar, o cravo da Índia e a canela em uma panela e deixe ferver durante 10 minutos. Deixe esfriar e reserve. 4. Recheie o bolo. Corte o bolo em 2 discos. Coloque uma das partes em um prato. Umedeça-o com a calda reservada. Sobre o bolo, ponha metade do chantilly misturado com pêssegos amassados. 5. Cubra o recheio com outro disco de bolo. Umedeça-o com mais calda e cubra o topo e as laterais do bolo somente com chantilly. Se quiser, decore com fatias de pêssego. Deixe na geladeira para gelar.
Faixa 23. Bolo mármore. Ingredientes: 4 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras e meia de açúcar, 4 ovos, clara e gema separadas, 3 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 colher de café de essência de baunilha, 1 pitada de sal, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Modo de fazer: 1. Unte em farinha uma forma redonda de 25 cm de diâmetro. Reserve. 2. Bata a margarina e 2 xícaras de açúcar na batedeira até obter um creme homogêneo. Desligue a batedeira e adicione as gemas, alternando essa adição com a farinha, mas sem bater. Junte o fermento, a baunilha e misture novamente. À parte, bata as claras em neve com uma pitada de sal. Despeje na tigela da massa e misture delicadamente. Separe a massa em 2 partes, sendo uma maior que a outra. Coloque a parte menor em uma tigela e acrescente o chocolate em pó e o restante do açúcar. Misture bem. Em colheradas, despeje na forma uma porção de massa clara, alternando com outra de massa escura. 4. Asse em temperatura moderada por cerca de 40 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme-o ainda morno e deixe esfriar para servir. Faixa 24. Bolo com recheio baba de moça. Ingredientes: 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 xícara e meia de leite fervente, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Calda: 1 xícara de água, meia xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de rum. Recheio baba de moça: 1 vidro 200 gramas de leite de coco, 4 colheres de sopa de água, 1 xícara de açúcar, 8 gemas passadas pela peneira. Marshmallow: 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar, 2 claras batidas em neve, meia colher de café de suco de limão, coco fresco ralado. Modo de fazer: massa: bata os ovos e o açúcar na batedeira por 10 minutos em velocidade alta. À parte, misture o leite, a margarina e o fermento à farinha. Diminua a velocidade e acrescente as 2 misturas, alternando-as. 2. Coloque a massa numa forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse a 180 graus por 30 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no bolo, ele saia seco. Retire do forno e deixe esfriar. 3. Calda: ferva a água e o açúcar por 6 minutos. Retire do fogo, misture o rum e reserve. 4. Prepare o recheio. Cozinhe o leite de coco com a água e o açúcar, mexendo sempre até o açúcar se dissolver. Pare de mexer e deixe ferver por 8 minutos em fogo baixo. Retire do fogo e espere esfriar. Junte as gemas e retorne ao fogo, mexendo até engrossar. Deixe esfriar. 5. Prepare a cobertura. Ferva a água com o açúcar, mexendo até obter o ponto de fio grosso. Ligue a batedeira e despeje um fio sobre as claras em neve com o suco de limão, batendo até que não caia mais das pás da batedeira. 6. Montagem: corte o bolo em 2 discos. Umedeça um disco com a calda e coloque o recheio. Tampe com um outro disco. Espalhe o marshmallow sobre o bolo. Cubra a lateral com o coco e no topo decore com a baba de moça reservada. Leve à geladeira para gelar. Faixa 25. Bolo francês. Ingredientes: 150 gramas de margarina, 1 xícara e meia de açúcar, 4 ovos, clara e gema separadas, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó,
250 gramas de nozes picadas, farinha de rosca para polvilhar, uma xícara de vermute branco doce. Cobertura: uma lata de creme de leite sem soro, 200 gramas de chocolate em lascas. Modo de fazer: 1. Bata a margarina e o açúcar na batedeira até obter um creme esbranquiçado. Acrescente as gemas, uma a uma, até virar um creme homogêneo. Desligue a batedeira e ponha a farinha peneirada com o fermento e as nozes. Misture sem bater. Delicadamente, adicione as claras batidas em neve, incorporando-as ao creme. 2. Despeje a massa em uma forma com furo no centro, untada e polvilhada com farinha de rosca. Asse em temperatura de 220 graus Celsius por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. 3. Desenforme o bolo ainda quente sobre um prato de servir e umedeça-o com o vermute. Deixe esfriar. 4. Faça a cobertura. Leve o creme de leite ao fogo em banho-maria e derreta o chocolate. Misture bem, retire do fogo e espere amornar. Despeje sobre o bolo frio. Faixa 26. Rocambole 2 sabores. Ingredientes: 3 ovos, clara e gema separadas, 1 xícara de açúcar de confeiteiro, 1 xícara de farinha de trigo, 1 vidro de geleia de morango ou uva, 1 vidro de geleia de laranja. Modo de fazer: 1. Unte com margarina uma assadeira retangular grande e forre-a com uma folha de papel manteiga também untada e enfarinhada. Reserve. 2. Em uma tigela, bata as gemas e o açúcar de confeiteiro com uma colher de pau. Acrescente aos poucos a farinha de trigo peneirada. Continue batendo até que a mistura fique homogênea. Deixe este creme descansar por alguns minutos. 3. Coloque a massa na forma, estendendo-a com uma espátula. Asse em temperatura moderada por cerca de 10 minutos em forno pré-aquecido. Evite que a massa escureça. 4. Tire o bolo do forno e vire-o sobre um pano de prato úmido. Retire o papel manteiga. Passe uma camada de geleia cobrindo toda a superfície do bolo, intercalando os sabores, ou seja, uma faixa de 5 cm com cada geleia. Enrole a massa com a ajuda do pano. Em seguida, embrulhe o rocambole em um papel de alumínio untado. Aperte os lados para manter a forma. Para servir, retire o papel, apare as pontas de rocambole e polvilhe com o açúcar reservado. Faixa 27. Bolo de especiarias. Ingredientes: meia xícara de margarina, meia xícara de açúcar, 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 2 colheres de sopa de leite, 1/3 de xícara de nozes moídas, 1 colher de sopa de semente de papoula, 5 peras descascadas, 3 colheres de sopa de mel, nozes inteiras para decorar. Modo de fazer: 1. Bata a margarina e o açúcar na batedeira até formar um creme liso. Junte os ovos e bata até virar um creme homogêneo. Peneire a farinha e o fermento juntos e vá adicionando aos poucos a mistura, alternando com o leite. Desligue a batedeira e acrescente as nozes e a semente de papoula. Misture e reserve. 2. Separe 2 peras para decoração. Corte as restantes em cubos e junte a massa. Despeje em uma forma de 24 cm de diâmetro, untada e forrada com papel manteiga. Alise com uma espátula fazendo um pequeno buraco no centro. Coloque 6 metades de nozes no centro do bolo e arrume as fatias de peras restantes ao redor delas, cobrindo toda a superfície. 3.
Asse a 180 graus Celsius em forno pré-aquecido por cerca de 1 hora e 45 minutos, ou até que, enfiando um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno e pincele mel. Deixe esfriar por cerca de 20 minutos e desenforme-o. Pincele com mais mel se desejar. Faixa 28. Bolo mousse moreno. Ingredientes: 250 gramas de margarina em temperatura ambiente, 250 gramas de açúcar, 6 ovos grandes, 250 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de café solúvel. Modo de fazer: bata a margarina e o açúcar na batedeira por 3 minutos. Em seguida, junte os ovos um a um, continuando a bater. Adicione o chocolate e o café peneirado juntos, batendo até obter um creme homogêneo. 2. Pré-aqueça o forno. Unte em farinha uma forma de aro removível de 20 cm de diâmetro. Despeje nela 1/4 da massa e leve para assar a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutos, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. 3. Espere o bolo esfriar totalmente e cubra com o restante do creme. Leve à geladeira para endurecer na própria forma. Desenforme sobre um prato e sirva gelado. Faixa 29. Bolo saboroso de frutas. Ingredientes: 3 ovos, 1,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de maizena, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, meia colher de chá de canela em pó, meia xícara de nozes picadas, meia xícara de uva passa sem sementes, 1 maçã sem casca cortada em cubinhos, 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de baunilha. Modo de fazer: 1. Bata as claras na batedeira até ficarem neve bem firme. Acrescente as gemas, uma a uma, até obter uma massa fofa. Junte a farinha e a maizena peneiradas, intercalando com meia xícara de leite. Continue batendo até virar um creme homogêneo. 2. Desligue a batedeira, adicione o fermento e a canela e misture muito bem. Coloque as nozes, a passa e a maçã e incorpore-as na massa. 3. Despeje a massa em uma forma de fundo removível de 22 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 20 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme-o. 4. Em uma panelinha, misture o restante do leite, o açúcar e a baunilha. Aqueça ligeiramente, perfure o bolo com um garfo e umedeça-o com a mistura de leite. Sirva em seguida. Faixa 30. Bolo gelado de pitanga. Ingredientes: 4 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, recheio e calda, 400 gramas de polpa congelada de pitanga, 1 xícara de creme de leite fresco, 3/4 de xícara de açúcar, 2 claras batidas em neve, meia xícara de água. Modo de fazer: prepare a massa. Bata os ovos e o açúcar na batedeira por 5 minutos. Desligue a batedeira e junte a farinha peneirada. Misture com uma colher de pau até ficar uma massa homogênea. 2. Unte uma forma retangular grande. Forre-a com papel manteiga untado e enfarinhado. Despeje a massa e asse a 180 graus Celsius em forno pré-aquecido por cerca de 10 minutos. 3. Enquanto isso, prepare o recheio. Bata 3/4 da polpa de pitanga no liquidificador junto com o creme de leite e metade do açúcar.
Desligue o liquidificador e acrescente as claras em neve, misturando-as delicadamente. Reserve. 4. Retire o bolo do forno e desenforme-o sobre uma superfície seca. Corte uma tira de 15 cm de largura e forre com ela o fundo e as laterais de uma forma do tipo calha, 9 cm de largura, 37 cm de comprimento e 5 cm de altura. 5. Despeje o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 3 horas. Depois, retire-a da geladeira e cubra com a tira restante do bolo, pressionando-a delicadamente. Leve para gelar até o momento de servir. 6. Prepare a calda. Leve ao fogo baixo a polpa restante e a água, mexendo com uma colher até que derreta. Junte o açúcar restante e ferva por 10 minutos ou até obter uma calda encorpada. Desenforme o bolo gelado sobre uma travessa e sirva com a calda quente por cima. Faixa 31. Bolo de mel e tâmaras. Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de mel, suco e casca ralada de meio limão, meia laranja moída com casca sem as sementes, 3/4 de xícara de café, 2/3 de xícara de óleo, 3 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 4 colheres de sopa de conhaque, 2/3 de xícara de uva passa sem sementes, 1 xícara de tâmaras picadas, 1 xícara de nozes picadas. Modo de fazer: bata os ovos na batedeira até dobrarem de volume. Acrescente o açúcar mascavo e deixe bater até virar um creme homogêneo. Ainda batendo, vá adicionando o restante dos ingredientes, exceto as frutas secas, até incorporar tudo. 2. Desligue a batedeira e coloque a passa, a tâmara e as nozes, misturando bem. 3. Despeje a massa em uma assadeira retangular pequena, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média alta por aproximadamente 50 minutos em forno pré-aquecido. Espere o bolo esfriar e corte em quadrados dentro da própria assadeira. Faixa 32. Bolo de chocolate com ameixa. Ingredientes: 150 gramas de ameixa preta sem caroço, 2 xícaras de água, 2 xícaras e 1/4 de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, 4 ovos inteiros, 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de araruta, 2 xícaras de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de fermento em pó, 1 xícara de leite. Glacê: 250 gramas de açúcar de confeiteiro, 6 colheres de sopa do líquido do cozimento da ameixa, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Modo de fazer: 1. Ferva as ameixas com a água e 1/4 do açúcar. Coe e reserve as ameixas e a calda do cozimento. 2. Bata o restante do açúcar e a margarina na batedeira até virar um creme. Acrescente os ovos 1 a 1, as farinhas peneiradas juntas, o chocolate e o fermento dissolvido no leite. Bata mais um pouco para misturar bem. 3. Desligue a batedeira e adicione as ameixas grosseiramente picadas. Misture bem. 4. Coloque a massa em uma forma redonda de 24 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura moderada por cerca de 30 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme o bolo morno e espere esfriar para colocar o glacê. 5. Prepare o glacê. Bata o açúcar de confeiteiro e a calda do cozimento da ameixa na batedeira até formar uma pasta lisa.
Junte o chocolate e bata até que fique uma pasta consistente. Com uma espátula, cubra a superfície e as laterais do bolo. Deixe na geladeira para esfriar. Faixa 33. Bolo negro. Ingredientes: 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de chocolate em pó, 4 ovos, clara e gema separadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 xícara de castanha do Pará moída, 4 colheres de sopa de geleia de uva. Modo de fazer: 1. Leve uma panela ao fogo com o leite, a margarina, o açúcar e o chocolate e deixe aquecer até a margarina derreter. Transfira para a tigela da batedeira e junte as gemas. Bata bem. 2. Desligue a batedeira e misture lentamente a farinha peneirada com o fermento e o bicarbonato. 3. Junte a castanha do Pará e as claras batidas em neve, incorporando-as delicadamente ao creme. 4. Despeje a massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro. Asse a 180 graus Celsius por cerca de 35 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Desenforme e espalhe a geleia aquecida em banho-maria sobre o bolo morno. Faixa 34. Bolo dos Magos. Ingredientes: meia xícara de uva passa sem sementes, 1 cálice de rum, 1 xícara de margarina, 1 lata de leite condensado, 4 ovos, clara e gema separadas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 xícara de frutas cristalizadas, 1 xícara de chocolate em pó. Modo de fazer: ferva ligeiramente a uva passa no rum, retire do fogo e deixe a passa no líquido. 2. Bata a margarina na batedeira até virar um creme. Acrescente o leite condensado e as gemas e continue batendo até mesclar bem. Desligue a batedeira. 3. Adicione a farinha e o fermento peneirado juntos e misture. Junte as frutas cristalizadas e a passa. Misture novamente. Coloque então as claras batidas em neve, incorporando-as ao creme. 4. Divida a massa em 2 partes e em uma delas misture o chocolate. 5. Unte e enfarinhe uma forma com furo no centro. Despeje primeiro a massa só com frutas e em seguida a massa com chocolate. Asse em temperatura média por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido ou até que, ao enfiar um palito no bolo, ele saia seco. Desenforme morno sobre um prato de servir. Faixa 35. Rocambole de laranja. Ingredientes: 9 ovos, suco de 3 laranjas, 1 colher de sopa de raspas de casca de laranja, 4 xícaras de açúcar, 1 colher e meia de sopa de margarina, 1 colher e meia de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, farinha de rosca para polvilhar, açúcar de confeiteiro para polvilhar. Modo de fazer: 1. Bata rapidamente os ovos e o suco de laranja no liquidificador. Adicione o restante dos ingredientes e deixe batendo até misturar bem. 2. Unte uma assadeira média e forre-a com papel manteiga, untado e polvilhado com farinha de rosca. Despeje a massa na assadeira e asse em temperatura moderada por cerca de 40 minutos, em forno pré-aquecido ou até que esteja dourada e firme. Retire do forno e reserve. 3. Polvilhe um pano de prato limpo com açúcar refinado e vire a assadeira sobre ele. Retire o papel manteiga e com a ajuda do pano enrole o bolo, comprimindo-o delicadamente.
Retire cuidadosamente o pano de prato e coloque o rocambole em uma travessa, polvilhado de açúcar de confeiteiro por cima. Faixa 36. Bolo da Ana. Ingredientes: 6 ovos, 6 colheres de sopa de achocolatado, 8 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de coco ralado seco. Cobertura: 1 lata de creme de leite sem soro, 4 colheres de sopa de achocolatado, 2 colheres de sopa de açúcar, chocolate granulado para polvilhar. Modo de fazer: 1. Coloque os ingredientes da massa no liquidificador, exceto o coco, e bata até misturar bem. Junte o coco e bata por mais 1 minuto. 2. Despeje a massa em uma forma redonda de 22 cm com furo no centro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 30 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia seco. 3. Retire o bolo do forno, espere amornar e desenforme sobre um prato de servir. 4. Faça a cobertura. Coloque o creme de leite e o achocolatado e o açúcar numa panela. Leve ao fogo, mexendo até ferver. Coloque a mistura às colheradas sobre o bolo frio e cubra com chocolate granulado. Deixe na geladeira antes de servir. Faixa 37. Bolo de pinhão. Ingredientes: 1 xícara de margarina, 1 lata de leite condensado, 4 ovos, clara e gema separadas, 1 pitada de sal, 1 xícara de pinhão cozido, descascado e moído, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: glacê. Ver a receita no bolo surpresa de frutas. Modo de fazer: 1. Bata a margarina na batedeira até dissolver-se. Despeje o leite condensado e deixe batendo até virar um creme homogêneo. Junte as gemas uma a uma, o sal, o pinhão, a farinha e o fermento. Deixe batendo até tudo se incorporar. 2. Desligue a batedeira e acrescente as claras, batidas em neve firme, misturando-as delicadamente. 3. Despeje a massa em uma forma redonda de 22 cm de diâmetro, de aro removível, untada e enfarinhada. Asse na temperatura de 200 graus Celsius por cerca de 30 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire do forno e desenforme em um prato de servir e deixe esfriar. Cubra o bolo com glacê. Faixa 38. Bolo de tangerina com creme. Ingredientes: 1 tangerina grande, 3 ovos, 1 xícara de óleo de algodão, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Creme: 3 xícaras de suco de tangerina, 3/4 de xícara de açúcar, 1 cálice de licor de tangerina ou de laranja, 1 colher de sopa de maizena, meio copo de água. Modo de fazer: lave a tangerina e corte-a em 4 partes. Retire e despreze as sementes. Coloque os pedaços de tangerina no liquidificador com a casca. Acrescente os ovos, o óleo e o açúcar e bata até tudo se liquidificar. 2. Transfira o líquido para uma tigela e despeje a farinha e o fermento peneirado juntos em colheradas. Sem bater, misture até ficar uma massa homogênea. 3. Despeje a massa em uma forma redonda de 25 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 40 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno e desenforme-o morno sobre um prato. 4.
Faça o creme. Leve o suco de tangerina com açúcar ao fogo para ferver. Acrescente o licor e mexa. À parte, misture a maisena com a água até dissolver-se bem. Despeje a maisena dissolvida no suco de tangerina fervente e mexa até começar a engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar. Sirva acompanhando as fatias de bolo. Faixa 39. Bolo de uva. Ingredientes: 3/4 de xícara mais 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de óleo, 8 colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente, 2 ovos grandes, 1 colher de chá de baunilha, 1 colher de chá de raspas de casca de limão, 1 colher de chá de raspas de casca de laranja, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 xícara de vinho moscatel, 1 xícara e meia de uva do tipo rubi. Modo de fazer: 1. Bata 3/4 do açúcar, o óleo e 6 colheres de sopa de margarina na batedeira até formar uma mistura fofa. Adicione os ovos, a baunilha e as cascas de limão e de laranja. Bata até misturar tudo bem. Desligue a batedeira. 2. Numa tigela, faça uma mistura com a farinha, o fermento, o sal e o bicarbonato. Pegue 1/3 dessa mistura e 1/3 do vinho e adicione ao creme. Misture bem com 1 colher de pau. Repita mais 2 vezes essa operação, sempre misturando delicadamente após adicionar cada um dos ingredientes. Reserve. 3. Unte e enfarinhe uma forma de 24 cm de diâmetro, de aro removível. Despeje a massa e alise a superfície com uma espátula. Espalhe as uvas na massa. 4. Asse em temperatura de 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos, em forno pré-aquecido, ou até a superfície ficar firme. Abra o forno e rapidamente distribua o restante da margarina em pedacinhos sobre o bolo e polvilhe com açúcar. Deixe assar por mais 20 minutos até dourar, ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia seco. Espere esfriar e desenforme-o. Faixa 40. Bolo americano. Ingredientes: 150 gramas de ameixa preta sem caroço, 2 xícaras de água, 1 xícara de margarina, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos inteiros, 1 xícara e meia de leite, 1 colher de chá de sal, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de noz moscada ralada, 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Cobertura: 2 colheres de sopa de margarina, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa da água do cozimento da ameixa, 1 colher de sopa de suco de limão. Modo de fazer: ferva as ameixas na água por 3 minutos. Coe e reserve as ameixas e o líquido do cozimento. 2. Bata a margarina e o açúcar na batedeira até virar um creme. Junte os ovos um a um, batendo bem. Desligue a batedeira e acrescente o leite e as ameixas picadas. Misture. Adicione o restante dos ingredientes, batendo muito bem com 1 colher de pau. 3. Despeje a massa em uma forma com furo no centro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 30 minutos, em forno pré-aquecido, ou até que, enfiando um palito no bolo, ele saia seco. Espere amornar e desenforme sobre um prato de servir. 4. Faça a cobertura. Leve ao fogo uma panela pequena com a margarina, o açúcar, o líquido do cozimento da ameixa e o suco de limão. Cozinhe alguns minutos, mexendo sempre até virar um glacê. Jogue ainda quente sobre o bolo, deixando escorrer pelas laterais. Faixa 41. Bolo nevado.
Ingredientes: 6 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de óleo, 1 xícara de água morna, 1 colher de sopa de café sem açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo peneirada, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: 1 lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum, 1 lata de creme de leite sem soro, 50 gramas de coco seco ralado. Modo de fazer: bata os ovos na batedeira até dobrarem de volume. Junte o açúcar e bata mais um pouco. Acrescente os ingredientes restantes pela ordem 1 a 1, deixando bater por cerca de 5 minutos. 2. Despeje a massa numa forma redonda de 24 cm de diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em temperatura média por cerca de 30 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito no centro do bolo, ele saia seco. Retire o bolo do forno e desenforme-o morno. 3. Faça a cobertura. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje em uma panela e leve ao fogo, mexendo sempre, até dar ponto de calda para a cobertura. Deixe esfriar um pouco e cubra o topo e as laterais do bolo. Leve à geladeira para esfriar bem. Faixa 42. Bolo café com frutas. Ingredientes: 1 xícara de café coado forte, 1 ovo batido, 1 colher e meia de sopa de margarina derretida, 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de açúcar de confeiteiro, meia xícara de nozes picadas, meia xícara de ameixa preta picada. Modo de fazer: misture o café, o ovo e a margarina numa tigela pequena e reserve. 2. Numa tigela grande, junte a farinha, o fermento, o açúcar, as nozes e a ameixa. Misture bem. Acrescente a mistura de café e mexa bem. 3. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês de 24 por 10 centímetros, untada e enfarinhada. Asse a 200 graus Celsius por cerca de 40 minutos em forno pré-aquecido, ou até que, ao enfiar um palito dentro do bolo, ele saia seco. Deixe esfriar e polvilhe com açúcar de confeiteiro. Faixa 43. Rocambole de coco. Ingredientes: 6 claras, 1 colher de café de sal, 12 gemas, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento. Recheio: 3 xícaras de água, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de coco ralado. Glacê: 2 xícaras de água, 250 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 claras. Modo de fazer: 1. Bata as claras em neve com o sal na batedeira até formar picos firmes. Vá juntando as gemas e o açúcar até dobrar de volume. Acrescente a farinha e o fermento peneirado juntos e misture sem bater. 2. Unte uma assadeira grande e forre-a com papel manteiga untado e enfarinhado. Asse em temperatura média por cerca de 20 minutos em forno pré-aquecido, até que esteja levemente dourado e firme. 3. Enquanto isso, faça o recheio. Ferva a água com o açúcar, mexendo até obter o ponto de fio. Então, junte o coco e ferva por mais 10 minutos. Reserve. 4. Faça o glacê. Ferva a água com o açúcar e o chocolate, mexendo até obter o ponto de fio. Reserve. Bata as claras em neve firme e comece a despejar a calda de chocolate, continuando a bater até engrossar. Reserve. 5. Desenforme o bolo sobre um pano de prato úmido e retire o papel manteiga.
Coloque o recheio de coco e enrole com a ajuda do pano de prato, comprimindo-o delicadamente. Retire o pano e transfira-o para uma travessa. Cubra o rocambole com o glacê e guarneça com coco ralado. Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar, editado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Nouil para cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, reprodução e comercialização. Lido por Cristina Dias, em maio de 2010. Os Melhores Bolos. Autora Ana Maria Braga. Copyright 2004, editora Nova Cultural. Editora Nova Cultural. Cidade, São Paulo, ano 2004. Editado por Danilo Romaro.